Boa noite. Boa noite, Cassiana, tudo bem? Estou bem, e vocês? Tudo bem também. Estamos Olha, aqui. boa Então noite, vamos falar desse tema, né? pessoal. Muito obrigada pela presença. A Cássia, ela é nutricionista e ela vai falar um pouco hoje com a gente aí sobre essa dieta que é tão importante aí do protocolo Coimbra, né? Você quer se apresentar melhor para eles, Cassiano? Sim, vamos começar enquanto o pessoal está entrando. Eu sou nutricionista na cidade de Itapira. Atualmente eu atendo de forma remota também, porque o CRN autorizou até final de fevereiro. Eu estou no protocolo há 1 ano e 2 meses, desde o meu diagnóstico, então foi a minha primeira opção. E eu estou super bem. E recentemente eu estou mais presente nas redes sociais, porque desde que eu comecei o tratamento e o pessoal ficou sabendo, a procura foi muito grande de portadores de doença autoimune, e eu resolvi me expor um pouco mais, coisa que eu não fazia não. Uhum. É um pouco. É um desafio, né? Você começar a se expor no Instagram, né? E Sim, falar sobre temas não convencionais, né? sim. A procura é grande, né? E antes eu postava só coisa pessoal, vez ou outra, e recentemente eu criei o Minuto da Cassi, posto receitinhas, deixo dicas, e, e só sucesso. Eu acho que as pessoas estão doidas para ouvir essas dicas suas aí, porque quando vai começar o tratamento com a altas de vitamina D, elas têm uma certa dificuldade em enxergar aquilo que elas podem comer, elas ficam focadas naquilo que elas não Uhum. podem comer, né, Cassiano? Fala, você que conhece muito bem esses pacientes. Bom, a primeira coisa é encarar tudo com muita leveza. Você quer que eu fale um pouquinho como que foi meu diagnóstico? Como que eu Conta pro comecei? pessoal, acho que é interessante você contar para eles também, que você também faz tratamento, né? Então acho que é Sim, porque interessante. quando eu comecei o tratamento, a minha decisão foi me desinflamar antes até de entrar com as altas doses. Acredito que isso que influenciou na minha melhora tão rápido. E vocês estão me ouvindo bem? Então, eu Estava dando tô. uma interferênciazinha. Bom, no outono de 2018 começaram meus primeiros sintomas, que foi fenômeno de Renault, uma resposta exacerbada ao frio e alguma intolerância alimentar, assim, uma hipersensibilidade. Eu fui rápida, procurei 2 médicos e a opinião dos dois foi que podia ser só Renault primário, que podia não ser nada, e os dois me alertaram, Cassiana, cuidado com o estresse. Você deve estar muito acelerada, tira a vida do automático. Eu já tinha FO positivo, mas nenhum anticorpo reagente, então realmente não tinha como concluir nada. Mas ele já suspeitou, fez uma capilaroscopia, só deu uma inflamaçãozinha e os dois disseram, volta ano que vem. Daí em junho do ano passado, em 2019, que eu voltei para repetir os exames porque era a data, mas eu não tinha conseguido seguir o conselho dos médicos, eu não tinha conseguido controlar o meu emocional, eu não tinha tirado minha vida do automático, eu não tinha percebido o quanto eu estava pior. Então, quando eu entrei no consultório do médico, era um reumatologista, ele olhou para mim e ele falou assim, Cassiana, você tem traços de quem tem esclerodermia. Olha seu rosto. Daí eu fiquei chocada. Eu só reparava assim que algumas amigas, quando eu postava foto, falavam, Cassi, você colocou Botox? Eu não. Você fez harmonização facial? Eu não. Ela, nossa, você não tem ruga. Nossa, que beleza, o tempo tá passando, você tá ficando mais nova. Mas não era, né? Uhum. Era a produção excessiva de colágeno. Então, assim, o diagnóstico, como o médico, ele desconfiou assim que ele me viu, ele pediu todos os exames específicos. E quando eu fui Uhum. recebendo todos esses exames, eu fui ficando chocada, porque eu nunca tinha ouvido falar dessa doença. Mesmo Uhum. trabalhando no consultório, assim, desde 2013 eu tenho consultório, eu nunca tinha visto. Uhum. E foi péssimo, né? Então, assim, daí eu já estava com disfagia, o Renault estava super exacerbado, minhas mãos inchavam, meu rosto já estava bem repuxado,
obstrução respiratória. Então, daí ele fechou o diagnóstico. Então, assim, passada essa fase de aceitação, contar para a família, estudar o que era a doença, e eu queria algum tratamento que me devolvesse a saúde, porque eu não topei, eu tinha acabado de fazer há pouco tempo, eu estava com o consultório novinho, do jeito que eu queria, e eu queria ficar bem, a qualquer custo. Então, assim, eu tentei não me deixar abater, mas um dia, assim, que eu fiquei muito triste, eu ainda não sabia o que eu ia fazer, porque até então eu ia ter que começar a fazer o tratamento convencional, né? Meu marido falou, não, eu vou resolver. E ele estuda muito. Aí no dia seguinte ele teve um insight e ele achou... Ele continua estudando, né, que o Gustavo. Não, o Gustavo, ele... Aí ele encontrou o Dr. Cícero e ele foi pra internet, foi ver muito vídeo, muita entrevista. E ele falou com muito. Eu não quero falar número, porque eu não gosto de falar mentira. Mas ele ligou para muito paciente do protocolo. Para paciente que fazia protocolo há 15 anos, paciente que fazia pouco tempo, quem tinha esclerodermia, quem tinha o que fosse. E daí eu falei com 2 pessoas no telefone, a maior parte era ele. E o pessoal, assim, só dava feedback positivo. Não, vai dar tudo certo. E eu fui mesmo. Aí eu escolhi um médico, assim, super recomendado aqui, super reconhecido aqui na região. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Então, é isso que eu tenho para falar. Então, eu não cheguei a fazer um outro tratamento. Minha família ficou super preocupada. Então, algumas pessoas, porque daí tem um posicionamento, né, médico. E a minha família ficou super preocupada. Mas você não vai tomar remédio nenhum? Nossa, o médico falou que é super sério. Falei, calma, gente, me dá 2 meses. Eu comecei o protocolo. O meu médico deu o pedido de exame para daí 4 meses, né? E eu me antecipei, eu fiz com 2. E aí não deu mais nada. Nem no exame, nem clinicamente. Porque assim, a minha melhora foi muito rápida. E você tinha muita fadiga também, muito cansaço, não? Ou você não percebia? Eu não percebia. Eu ia treinar, minha mão ficava bem roxa por conta do Renault, circulação. Meu marido disse que eu puxava muito ar à noite, eu tinha insônia. Mas, assim, eu acho que as pessoas vão se identificar. Eu falava, o tempo tá seco. Né? O tempo tá seco. Nossa, por isso, nossa, eu não tô respirando bem. E era isso. Eu, da área da saúde, trabalhando com isso todo dia, eu não consegui perceber no começo. Mas se tem um conselho que eu tenho que deixar para as pessoas, é ficar atento a todos os sintomas, né? Tirar a vida do automático. É justamente isso. É verdade. É uma doença que não se fala muito sobre esclerose sistêmica, porque é uma doença rara, né? Na verdade, todas as doenças autoimunes, se você for parar para pensar, são mais raras. É que a gente acaba vendo muito porque a gente está com uma amostra viciada. As pessoas têm doença autoimune e procuram a gente. Mas, assim, é uma doença que a gente não consegue ver com tanta facilidade no consultório mesmo. Se eu não atendesse alguém com doença autoimune, acho que eu nunca teria visto. Ou teria visto poucas vezes. Hoje eu vejo bastante, porque daí algumas fotos eu posto, eu deixo a hashtag, então o pessoal me encontra do mundo inteiro. E eu converso com pessoas de outros países, e é muito gostoso, assim, trocar experiência. Elas ficam impressionadas quando me veem. Porque, assim, as minhas mãos, elas voltaram absolutamente, assim, eu estou normal mesmo. O meu rosto, ele tem algumas características, sim, mas ele não, nem de longe, o que ele ficou, quando eu não estava bem, né? E de lá para cá, do meu diagnóstico, assim, quando eu aceitei, eu topei, né, fazer o tratamento, eu fui ler bastante sobre o assunto, eu iniciei uma dieta anti-inflamatória antes de ir para a consulta. O que muitos pacientes fazem é o contrário, né? Nossa, eu vou começar um protocolo que eu não vou poder comer tais coisas, eu vou comer para despedir. Eu falei, não, se não me faz bem, eu não vou comer desde já. E fui pro sol. Eu comecei a tomar uma dose de vitamina D, mas uma dose de vitamina D que não, né? Perto do protocolo. Eu ia pro sol todos os dias ao meio-dia. Porque quando eu consegui marcar a consulta, eu estava agendada para daí 2 meses. Mas o Gustavo, ele ligava todo dia para a secretária do médico e falava, viu, mas a minha esposa tem isso. Ela precisa ir antes. Em uma semana eu estava dentro do consultório.
Ou você ou Ah, Gustavo não é fácil, não. não. A gente está conhecido no mundo inteiro já. Olha só que legal. E como que foi para você começar essa dieta? Conta um pouquinho pro pessoal, porque às vezes as pessoas acham que é coisa do outro mundo, né? Você conseguir fazer essa dieta e não é nada disso. Não é do outro mundo, mas eu vou falar assim, ó. Nos primeiros 14 dias, mesmo eu sendo nutricionista e sabendo o que tem o que é Uhum, cada alimento, eu fiquei perdida até montar minha uhum, rotina. Porque eu não tive uma pessoa assim, olha, faz isso que dá certo. Eu comecei, uhum, né? Eu comecei antes até de fazer. Mas eu encarei assim. Eu trato o meu corpo com muito respeito. É como assim, meu corpo é meu templo. E eu uhum, trato com muito amor, mas a minha saúde, eu tirei o foco da doença, sabe? Tem hora que eu até esqueço. Eu uhum, lembro na hora que eu vou tomar minhas vitaminas todo dia, mas assim. Então, eu aceitei de uma forma natural. Eu não me importo com o que eu não posso comer. Eu foco no que eu posso e fim, sabe? Então, quando eu atendo um uhum, paciente do protocolo, claro que eu vou reforçar com ele o que ele não deve comer, o que é proibido. Mas eu não vou fazer um peso nisso, jamais. Então, a hora que ele chega, eu vou entregar a solução. Então, olha, a partir de hoje, ou por um tempo, é assim, assim, assim. Eu vou ensinar horário. É que assim, não tem como falar com um plano alimentar que eu nem posso prescrever uhum. uma. Eu não tô. É minha primeira live, meu celular ele tá escurecendo, sabe? Tem hora que ele dá uma apagada. Então, se eu cair, porque eu pus a mão no celular, depois eu entro de novo. Não, fica tranquila. Isso aí é o de menos, essa Ele deu parte uma tecnológica. escurecida aqui, teve uma hora que ele apagou. Que a quarentena já tem 6 meses da minha primeira live. Olha só. Então, aí eu não entrego o problema para o paciente. E para paciente do Uhum, protocolo, eu fico disponível no WhatsApp. E eu sempre falo, na dúvida não come, pergunta. uhum. Isso. E dos pacientes que eu atendo que seguem o protocolo, eu não tive problema nenhum. Assim, paciente rebelde, eu não tive. Não teve? Eu tô precisando mandar Só os se pacientes come pra você alguma, então, viu? só se come alguma coisa escondida e não me fala. Mas é isso que a gente fala pros pacientes, na verdade. Se você seguir dieta corretamente, a chance de complicar é extremamente baixa. Acho que vocês devem ter ouvido aí os gritos do Davi. O Davi veio correndo aqui. Então, a dieta do protocolo, se o paciente seguir adequadamente, não ficar tentando furar a dieta, a chance dele desenvolver hipercalcemia é baixa. Então, a gente sempre fala para eles que uma das coisas que não pode ser negociada nesse tratamento é a dieta, porque a dieta com o teor teor baixo de cálcio é um pré-requisito para você conseguir dar doses altas de vitamina D. A gente também não dá essas doses altas por acaso. Não tem um motivo, tem uma questão que é genética nessas pessoas. Essas pessoas têm uma resistência maior aos efeitos da vitamina D. Então, para equilibrar a quantidade de vitamina D no organismo, a gente precisa contrabalancear com uma dose mais alta de vitamina D. E para isso a gente tem que restringir o cálcio. Porque você sabe mais do que eu que quando a gente aumenta a ingesta de vitamina D, a gente Aumenta começa a a aumentar absorção o de cálcio. transporte de cálcio do organismo. Então a gente melhora essa absorção de cálcio através das células do nosso intestino. Então é uma questão essencial aí quando a gente está fazendo esse tratamento, né? E aí, quando o paciente ele acha que ele tem noção de que é importante para ele, ele começa a ver os benefícios do tratamento, acho que ele se anima um pouco mais de manter a dieta, né? Ele Sim, começa a ver os benefícios. o paciente tem que ter paciência. Porque quando eu comecei, o que eu queria? Melhorar. E eu me propus a dar o meu melhor. E a minha melhora foi rápida, assim. Eu atingi, acho que 100%. Não tem como eu estar melhor. Eu Uhum, estava conversando agora com meu marido. Desde que eu comecei,
Eu nunca tive dor, mas eu nunca tive dor de nada. Eu nunca tive dor de cabeça, eu nunca tive uma cólica menstrual, eu nunca tive fadiga. Eu não sei o que é ter fadiga, que as pessoas tanto falam, né? Ai, quando esquenta, quando esfria. Então, assim, se eu treino muito pesado, no dia seguinte, às vezes eu até tenho, sabe aquela dorzinha de pós-treino, mas nada de travar, dá uma alongada e passou. Então, às vezes eu acho que é surreal o que acontece comigo. E no início, antes, assim, eu achava que era por causa de escrever, porque eu sentia dor na mão. Porque os meus exames estavam caminhando para polimiosite. É essa doença que fala, né? Então, assim, eu estava super pode ter um processo inflamatório nos músculos, né? Porque daí meu médico me explicou que podia ser não uma doença e ser várias, né? Que daí a doença mista do tecido conjuntivo até. Mas exato. não aconteceu e, enfim. Mas hoje eu tenho dor assim. Eu sou uma pessoa totalmente intolerante ao glúten e isso deve ser até uma dúvida, porque na minha rede social é exposto lá que eu não como, mas eu, Cassiana, realmente sou e confirmei com teste genético. No teste genético deu que sim, eu tenho uma chance aumentada até de desenvolver doença celíaca e que eu sou intolerante ao glúten no grau máximo, glúten e lactose. Hoje a lactose não é um problema para mim, porque eu não consumo lácteo, mas se eu for comer algum alimento que o protocolo até autoriza que leve um pouco de leite, eu passo mal. Então eu não como nada que leva leite. Nem glúten, nada de glúten. Nem glúten. Zero. Zero glúten. E, nossa, eu me perdi no que eu tava falando, que eu não sinto nada. Se eu vou comer em algum restaurante, por exemplo, que não é que eu vou pedir um prato de massa, isso eu nunca fiz desde que eu comecei, mas a contaminação cruzada é muito grande. Né? Eles devem fazer alguma coisa na mesma frigideira ou usar o mesmo liquidificador. Eu tenho uma dor que ela vem rápida no meu pé esquerdo, mas é uma dor assim que de repente eu vou andar, eu perco o sentido de dor. Mas do jeito que ela vem, ela passa, claro que desconforto no intestino. E a minha pele, ela fica mais espessa e começa a fazer casquinha, sabe? Tipo, como se fosse uma fibrosezinha e descama. E é muito rápido, no mínimo sinal de glúten que o meu corpo recebe. Então eu tirei glúten. Aqui em casa nem o Dior come glúten, que é meu cachorro. A ração dele é especial, porque daí eu mexo com tudo. E eu uso maquiagem, eu presto atenção em shampoo e em tudo. Porque eu realmente sou super no extremo. Então era uma coisa até importante de esclarecer. Entendi. A gente não suspende o glúten porque tem pacientes que já reclamam da dieta do jeito que é, sem tirar o glúten. Imagina tirando o glúten. E aí esses pacientes começam a se estressar muito por conta dessa questão da dieta. Obviamente a gente não recomenda o paciente comer alimentos que tenham glúten com frequência, que são alimentos que têm farinha. Então a gente, às vezes, acha que todo mundo sabe o que é glúten também, né, Cassiano? Na verdade, o glúten são alimentos que têm farinha de trigo. Então, a proteína da farinha de trigo ela é inflamatória. Então, ela inflama o intestino, acaba causando aquela síndrome Isso, começa a dar uma série de problemas. Assim como também a caseína, também inflamatória, também é uma proteína que acaba causando inflamação. E eu acho que é um benefício a mais quando a gente tira ela no tratamento, mas a gente não tira por conta desses motivos. A gente tira por conta daquela questão que a gente sempre fala do cálcio. Às vezes o paciente acha que ele pode comer um alimento que não tem a lactose, mas não tem nada a ver com a lactose em si. Tem a ver com o cálcio. A gente sempre frisa isso. Então, eu acho que devem perguntar para você todo dia sobre o que pode, o que não pode. Muitas pessoas confundem a lactose. Muitas pessoas. Ah, mas não tem lactose. E daí, isso é uma coisa assim que a gente estou sempre explicando. Mas sabe que assim, a lactose, quando eu não fazia protocolo e eu era uma pessoa intolerante à lactose, se eu comia um lácteo, mesmo sem lactose, eu passava mal por conta da caseína. Que é super inflamatória. Então, assim, o que mudou depois do meu diagnóstico? Nasceu uma outra nutricionista.
Que eu já tinha uma experiência, eu tinha uma experiência clínica grande, mas hoje eu consigo me colocar no lugar do paciente. E o que a gente mais sente falta quando está investigando alguma coisa é de um profissional que tem um olhar integrativo, que não olhe cada um pedacinho. Porque daí, no caso, um médico ia cuidar do meu pulmão, um ia cuidar do meu esôfago, um ia cuidar da minha pele, e a gente fica muito, muito carente de atenção. E daí eu fui estudar muito, assim, eu me aprofundei da nutrição funcional, que foi instituída no Brasil pelo professor Gabriel de Carvalho em 99. E eu uso a pirâmide da nutrição funcional, assim, com todos os pacientes. Então, seja um paciente que vem do protocolo, ou um paciente que me procura porque tem uma doença autoimune, e ele faz o tratamento dele, e ele vem buscar ajuda nutricional, e já ajuda muito, muito, muito. Eu sou limitada nas doses que eu posso prescrever, mas mesmo dentro do que eu posso, muda a vida das pessoas. Mas daí claro, que se eu vejo que o protocolo vai ajudar, daí eu indico, e muitos pacientes, assim, conheceram o protocolo através de mim e entraram no protocolo. Então, daí eles passam com o médico para avaliação, para fazer a suplementação, e depois volta comigo, que daí eu cuido da dieta. Mas, enfim, o que eu estava explicando? Nessa abordagem de nutrição funcional, o que eu não deixo passar mais? O que aconteceu comigo? Eu não gosto de ficar pensando nisso porque o tempo não volta. E 2 médicos olharam para mim e falaram: Cassiana, cuidado com o estresse. Se na época eu tivesse essa visão da vitamina D, tivesse tomado uma dose fisiológica, tivesse ido fazer meditação, né? E se? Mas o tempo não volta e deu tempo. Tá ótimo. Mas agora paciente meu não passa mais. Então, se eu vejo que a pessoa está estressada, eu falo um monte. Tira a vida do automático, eu indico para fazer yoga, página, aplicativo de meditação, e eu vou ver o paciente como um todo. Então, assim, sono, descanso, se treina ou não, como que está a atividade física, além do recordatório habitual geral de alimentação. Se essa pessoa, como que está o amor próprio, os relacionamentos com a família, sabe? Pensamento, o que essa pessoa está fazendo da vida dela. Claro que daí eu vou corrigir o intestino. Eu uso muito assim, para testar se o paciente tem hipersensibilidade, tem muitas ferramentas. Tem do IBNF, que é o questionário metabólico, ou uma técnica simples que funciona: detoxificação, eliminação e reintrodução. Então, se o paciente ele tem algum sintoma, algum desconforto de origem alimentar, eu identifico. Então, assim, tem paciente que é com peixe, tem paciente que é o amendoim, muitos com a clara do ovo e não sabe que era o ovo que estava causando todo aquele desconforto. Muitos o glúten. Aí, eu faço o suporte mitocondrial, o que precisa. E o paciente, quando a gente faz a reintrodução, testa, identifica. Quando o paciente come, ele come consciente. Ele assume toda a responsabilidade, sabe? E dá certo. Tem dado certo. Então, assim, quando eu trato paciente com enxaqueca crônica, que trata há anos, ele identificou que era o chocolate, por exemplo. Ele não come chocolate e ele é feliz, sem ter dor de cabeça. Então, assim, mudou muito. Eu acho que por isso que a procura, né? As pessoas, elas chegam, os pacientes chegam interessados na minha história, só que poucos sabem assim, dos textos que eu já postei, falando alguma coisa, eu não fico tocando muito no assunto, que eu tô falando abertamente hoje. Tinha que ser nessa primeira live, né? Então, contar um pouquinho dessa história. Mas assim, esses pacientes, às vezes, eles não percebem o quanto eles estão estressados. A gente, às vezes, eu pelo menos acabo gastando uns 30, 40 minutos da consulta só para falar dessa questão do estresse. Eles precisam entender que isso faz parte da biologia do corpo. Quando você passa por estresse, você vai acabar desencadeando a doença. Então, se você não tirar o gatilho da doença, muitas vezes você não vai conseguir ter o resultado que você espera. Então, foi bom que você se conscientizou também disso, né? Se não fosse que mesmo assim, eu tenho um olhar
para os meus pacientes, um olhar sistêmico, mas aconteceu comigo. Semana passada, eu falei com o meu médico e eu estava super acelerada. Porque entrou a quarentena, aí eu comecei a fazer 3 cursos ao mesmo tempo. E daí eu estava super tumultuada, assim, com coisas do consultório, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Daí eu mandei um áudio para ele, ele me ligou, porque ele percebeu o tom da minha voz, sabe? Aí ele falou, Cassiana, para. Eu te dou uma semana para fazer aula de meditação transcendental. Para. Você precisa se controlar, você não pode ficar ansiosa assim. Para que fazer 3 cursos ao mesmo tempo? Chega. Então, até hoje, eu preciso. Né? A gente tem assim, cuida das pessoas e a hora que vê, tá ansiosa tudo de novo. Então, acho que é interessante, fala um pouco para as pessoas quais são as dicas que você dá aí, que elas têm que, às vezes, tirar muitos, na verdade, tem que tirar todos os alimentos lácteos e tem que tirar também as castanhas, alguns outros alimentos. Tá tendo algumas mudanças aí em relação à dieta. Ele sempre pergunta por que cada médico dá uma dieta diferente, né? Então isso é algo que cada médico acaba tendo a sua conduta, mas se você for parar para pensar, são pouquíssimas as diferenças entre as dietas. Uma coisa que você estava falando que é importante também falar, que às vezes tem alguns alimentos que individualmente fazem mal para a pessoa, né? E é importante você identificar esses alimentos que a pessoa é intolerante, às vezes tem algum tipo de alergia e não colocar na dieta, porque senão isso vai gerar um processo inflamatório ali que vai descompensar a doença da pessoa, né? Os pacientes sempre reclamam que não tem mais doce, porque não vou poder comer chocolate ao leite, é muito difícil, porque a maior parte dos doces são feitos a partir de leite. Então dá umas dicas aí pro pessoal, Cassiano, assim, sei que... O açúcar, ele é altamente inflamatório. Então, não tem acordo ficar comendo muito doce. Então, dica principal é melhorar o paladar em relação ao doce, porque o açúcar, ele vicia. Então, se hoje você come doce, daqui a pouco você quer de novo e amanhã você quer de novo. Então, primeiro, o paciente ele tem que ser forte para aguentar pelo menos 2 dias sem. E trabalhar o autocontrole. Então, assim, uma dica muito importante é diminuir as bebidas açucaradas. Então, tudo que vai tomar sem açúcar, para ir lapidando o paladar. Né? Pro doce, quando você vai comer o doce, você fica satisfeito com menos. Né? Então, isso é uma coisa simples. Quando for comer doce, esquece doce de leite, doce de fruta, né? Doce de abóbora. O chocolate, mas o chocolate 70%, eu vejo chocolate, eu tenho que escolher assim, eu já vejo os chocolates veganos, que daí é certeza que não tem leite, porque eu não como nenhum dos dois, né? E daí eu vou ver algum chocolate, depois ainda tem glúten no chocolate, para mim fica um pouco mais difícil. Mas pelo menos o chocolate 70% e com moderação. Se você me perguntar, doutor Cláudio, Cassiano, o que você come muito? O que é o seu pecado? Nada. Não tem nada que eu como em excesso. E no protocolo, eu acredito que esse é o equilíbrio. Então, dúvidas frequentes. Aí pode comer tapioca? Eu como tapioca. Eu como muita tapioca? Não. Né? Então, eu posso dar algumas dicas gerais, assim, mas, por exemplo, fruta. Substituir por fruta, né? Eu acho que é uma coisa bem interessante. Só que não vai comer 18 bananas, igual eu postei esses dias. O paciente chegou pro Dr. Cícero e falou que tá comendo 18 bananas. E o Dr. Cícero falou, mas qual que é o sentido de comer todo dia? Lida com compulsão alimentar, né? Aí que tá. Então, assim, de orientação básica, quem é meu paciente está assistindo. Primeira coisa que eu peço, comer devagar, mastigar bem, tomar cuidado com a hidratação. Um cálculo simples para água é 35 ml vezes o peso ideal. Tem a recomendação geral de 2,5 litros de água a 3, mas tem como individualizar. É uma continha bem simples para suprir mesmo a necessidade do paciente. Não tem acordo dos alimentos proibidos, assim, tem acordo em partes, porque depende muito da onde a pessoa mora, do que ela gosta, da cultura, né? Então, assim, pegando a restrição geral, dá para ver o que seria
o peso maior do cálcio na vida da pessoa, se aquela pessoa tem um consumo maior tem consumo assim, de alimento com sódio. Então, assim, tem que cuidar da alimentação do zero, né? Se esse paciente não come carne, como que equilibra os macronutrientes, né? Se tá faltando, você vai ter que complementar com algum aminoácido ou não. Mas dúvida principal que o pessoal relata para você é sobre doce? Geralmente eles reclamam de doce, reclamam das castanhas também, eles têm dificuldade de lidar com essa questão da castanha. O Docício até Castanha tem de caju liberado. é a que tem menos cálcio. Ele tem liberado só castanha de caju quantidade moderada. O problema é que muitas vezes a pessoa não consegue consumir a quantidade baixa de castanha de caju, né? Eu já vi paciente que comia 100, 200 gramas por dia. Eu oriento comprar balancinha digital de cozinha e tem que pesar o que come, e é isso. Entendi. Bom, vou voltar para aquela orientação geral, depois eu vou alimento por alimento. Uma coisa que é muito importante, não só para quem tem doença autoimune, isso envolve saúde. Jejum de 12 horas. O que eu oriento para o paciente? Do jantar até o café da manhã do dia seguinte, tem que dar 12 horas de jejum. Isso, o intestino, ele precisa de um descanso, né? Quem tem refluxo, então, tem que jantar mais cedo ainda. Tem que evitar alguns alimentos que fermentam, evitar um grande volume de líquido antes de deitar. Recomendo a higiene do sono. Depois, para controle do estresse, depois das 19 horas, colocar o filtro de luz azul no celular, procurar fazer o que gosta, identificar o que gosta, estudar, ler algum livro de piada até a noite para desestressar. O extrato de própolis entrou no protocolo, né, oficialmente. Desde novembro do ano passado. Vai fazer aniversário já quase. Eu coloco longe das refeições. Extrato de própolis eu tomo de manhã em jejum. E antes de dormir. Que daí, às vezes, ou diluo num shotzinho de água, ou eu coloco em algum chazinho calmante que eu gosto de tomar, que daí ele até aumenta a síntese de melatonina. Ele potencializa, né? Porque ele aumenta a sinalização. Bom, pensando justamente nisso, eu criei o Minuto da Cassi. Mas assim, tem 3 receitas por enquanto, mas eu já gravei. Conta pra gente o que é o Minuto da Cassi. Pensando nessa live, foi a primeira torta que eu criei de sobremesa, mas é uma torta gostosa. Sério. Aí eu vou editar, que deu muito corte e vai dar um trabalhinho pro Gustavo editar pra mim, mas eu vou postar essa semana. Então, assim, qual que foi o objetivo? Toda semana postar uma receitinha. E as minhas receitas, elas não têm lácteo e elas não têm glúten, né? Então já facilita. E eu sempre dou a opção, se não ligar para glúten, usa outra coisa. Mas enfim, tá ali a receita. E nos meus destaques no Instagram, eu sempre deixo receitinha. Então, assim, pão de beijo, que é como se fosse pão de queijo, mas não tem nada que a gente não pode. Leite de coco caseiro. Eu criei uma receita de um iogurte feito com leite de coco natural. E tava postado. E ficou igualzinho. E iogurte natural mesmo. Aí, tem que patentear esse caso. Eu tô montando um e-book, só que eu quero o e-book só de receita autoral. Então, eu tô fazendo as receitas e uma hora sai esse e-book. Eu vou querer postar com no mínimo 30 receitas. A Pura Vida também tem o iogurte deles, né, de coco, né? Não sei se você já viu. Mas ele é meio... Eu nunca tomei. É bom? É bom. Mas assim, você vai fazer no mixer e fica esquisito. Não, é sério. O que eu fiz, ele ficou bom. Eu usei o leite de coco caseiro, fiz o leite de coco na hora e coloquei probiótico. Só que daí ele fica no processo de fermentação 24 horas. Se ele fermenta muito rápido, daí o iogurte fica muito ácido, daí ele fica bem azedo mesmo. Se ele demora um pouquinho mais, daí ele fica um pouco mais suave, mas fica perfeito. E daí tem receita do que fazer com a sobra do coco, né? Porque quando eu tenho vontade de tomar leite, eu faço leite de coco. Eu sempre tenho receio, assim, mesmo quando eu compro algum alimento, mesmo que tá escrito que não tem cálcio, é sério, às vezes eu fico pensando,
Compro um leite de coco em pó. Nossa, será que não tem cálcio? Muitas vezes eu ligo no saque, né? Então, assim, suplemento, módulo de proteína, por exemplo. Tipo o whey, né? Só que é proteína vegetal. Então, Sei. as marcas que eu uso ou recomendo, eu sempre ligo no saque, eu falo com o responsável para saber exatamente quanto que tem de cálcio. E daí eu fico só com aquelas que eu tenho certeza, né? Quando o paciente precisa. Porque tem um paciente que tem uma ingesta de proteína muito baixa, então suplemento é só quando precisa, mas às vezes não tem o que fazer. Então, e eu sempre falo para o paciente, na dúvida, me pergunta, e que se eu não sei, porque eu uso muito a tabela TACO e a Tucunduva. A TACO, ela é uma tabela da Unicamp, que já está na 4ª edição, disponível para quem quiser, só que ela é 100 gramas de alimento, né? Então tem que sempre orientar a pessoa quando vai pesquisar. E quando não tem, eu ligo no saque. Só que eu já fiquei aguardando o retorno de empresas grandes aí que até hoje não me responderam. Às vezes eles nem mediram essa quantidade de cálcio, né? Que acho que deveria, né? Porque não é obrigatório, né? É. Então, ó, o pessoal tem que se mobilizar aí para tornar obrigatório aí a dosagem de cálcio dos alimentos, que aí vai ajudar bastante quem faz esse tratamento, né? Mas assim, de paciente assim, que eles me contam, o que a gente passa quando começa o protocolo? Eu me agarrei nas minhas melhoras. Teve dia que eu vou ter que contar isso, né? Para as pessoas se sentirem dentro da história. Teve um dia, por exemplo, que me deu uma vontade de tomar sorvete de sensação. E eu fui dormir triste. Eu falei pro Gustavo, eu falei assim, compra uma bola de sorvete, eu vou tomar uma colher. Não vai acontecer nada comigo. Sei lá, toma 1 litro de água por cima. Ele falou, não, você não vai tomar. Eu falei, mas é uma colher. Ele falou, não vai tomar, essa vontade vai passar. Você não vai colocar nada em risco por causa de um sorvete. Eu fui dormir, chateada. Mas no dia seguinte, aí eu fiz um sorvete lá natural, que eu bati banana congelada, morango, pedacinho de chocolate, e ficou ótimo e não tomei. Daí eu me senti melhor de não ter tomado. Mas assim, passei vontade? Passei. E daí teve um dia que ele estava comendo um brigadeiro. E daí eu falei, não, eu vou ter que comer um pedacinho. Ele falou que não podia, mas eu fui pegar só um pedacinho, mas eu juro, era desse tamanhinho. Eu fui escovar o dente, porque daí eu não gostei mais do sabor do leite na minha boca. Aí não sei se misturou um sentimento do, isso não pode, é que você foi fazer, eu não gostei, não gosto mais de leite, então eu não sofro. Agora eu me convenci, não gosto. E é engraçado que às vezes o paciente chega e fala, nossa, foi muito mais fácil do que eu imaginava, nem ligo mais. É questão também de hábito, de costume, né? A questão da alimentação, né? Você acaba se habituando à mudança da alimentação e acaba melhorando, né? Hoje eu cheguei num nível que eu posso frequentar qualquer lugar. Podem comer o que for na minha frente, que eu não sinto mais vontade. Então, assim, pode falar, esse é o bolo mais gostoso do mundo, come um pedacinho, não quero. Porque eu não tenho mais vontade, eu me blindei, sabe? Então, assim, só que eu me blindei e eu me respaldei nisso. Não me faz bem, eu não quero. Eu trato meu corpo com amor, com respeito e é isso. Então, eu procuro ajudar o máximo possível o paciente chegar nesse nível também. E querer sempre estar bem, né? Acordar bem todo dia. Entendi. Eu acho que isso aí é fundamental, né? O paciente começar a olhar para essa questão que você está falando. E respeitar, né? Porque senão ele pode colocar a saúde dele em risco, se ele não seguir adequadamente a dieta. Então a gente tem que estar sempre atento a isso. Eu acho que já está... falta 15 minutos para vencer nossa live, ó. Passou voando. Eu acho que a hora que estava desligando, eu passei o dedo aqui, eu não estou vendo. Tem alguma pergunta que o pessoal fez pra gente responder? Não, eu desliguei os comentários e vou ligar agora. Eu desliguei para você conseguir falar e não ficar tampando seu rosto, mas vou abrir aí para as pessoas que quiserem fazer alguma pergunta. Vamos aproveitar que a Cassiana está aqui, ó, disposta a responder vocês e ajudar nas dificuldades aí da dieta do protocolo. Bom,
É... Vamos ver aqui. Vamos ver se vai ter alguma pergunta. Ai, Pode obrigada, comer milho? Carla. Milho? Milho pode. Uhum. Eu brinco com os Ó, tô perguntando pacientes. onde você Pode atende. comer tudo, tudo pode, mas não pode Uhum. tudo. Ó, o pessoal tá falando, você atende Olha em lá, Itapira, né? Carla. Mas. Sim, teve Itapira. A Carla que comentou, ela foi uma das pacientes. Ela é paciente do Dr. Cícero mesmo. E ela falou comigo, foi super especial e a gente se fala até hoje. Uhum. Estão perguntando se o ovo tem limitação, né? Isso aí na verdade, essa limitação está começando agora. Antes não tinha limitação de ovo, mas a gema do ovo tem 25 vezes mais cálcio do que a clara. Então as pessoas elas têm que limitar um pouco a quantidade de gemas, né? Como que você faz aí, Cassiano? Conta pro pessoal com relação ao ovo. O ovo é uma coisa que eu sempre consumo. Eu oriento a comer no máximo 3 ovos inteiros. Uhum. Porque daí 100 gramas de gema tem aproximadamente 125 miligramas de cálcio, né? Isso. Então eu oriento a comer 3 ovos inteiros. Se for comer mais ovos, aí tira a gema, só come a clara. Aí não tem problema. Né? Então, eu procuro não comer todos os ovos disponíveis no dia no café da manhã. Eu não sei se eu vou comer ovo no resto do dia. Mas você deixa uma reserva ali, né? Eu deixo uma reserva. Eu não gasto todas as minhas fichas no café da manhã. Tá certo, ó. Essa dica é boa. Eu peço para variar as frutas, eu peço para respeitar a sazonalidade, né? Comer fruta de época e não comer sempre a mesma. Então, tem problema comer banana? Não tem. Vai viver de banana? Também não vai. Né? Com exceção das restrições, né? Que são as anonáceas, né? Que é a fruta do conde e a carambola. Do restante está liberado, mas também não gosto que fica repetindo fruta. Estão perguntando aqui quantos ovos? 3 ovos por dia ou 3 ovos por semana? 3 ovos ao dia, 3 ovos inteiros, né? E se a necessidade for maior, comer mais claras. Mas assim, quem faz protocolo, eu tenho um paciente que não é de protocolo, que come até 12 ovos por dia, mas não, quem é de protocolo com hembra não pode. Eu já vi paciente comendo uns 8 ovos por dia e tava começando a ter uma alteração da calciúria, né? Quando pedi para tirar, na verdade reduzir esse consumo, corrigiu. Então é um dos perigos aí, às vezes, a gema do ovo, né? Que daí ela é uma fonte de cálcio silenciosa, né? A pessoa fala, eu tô fazendo tudo certinho. Então, assim, é que eu realmente nunca tive nenhum problema de paciente com hipercalcemia. Então, mas se acontece, tem que identificar. Daí é o caso de até diário alimentar, sabe? O paciente leva um caderninho e eu peço para anotar tudo que tá comendo, porque tem coisa que a própria pessoa não consegue visualizar, né? Não é proposital. Ó, teve uma pessoa que falou que teve alteração por conta do suco de laranja, a Laras Barros. Suco de laranja e água de coco, né, Cássia? É outra coisa que tem que prestar atenção, né? Não pode ter. O protocolo sugere água de coco uma vez por semana, né? E laranja. Mas assim, suco, eu não defendo suco mesmo, por conta do excesso de frutose. Pra você já é uma heresia, já tomar o suco, né? Chupar laranja, ninguém vai ter problema com cálcio se chupar laranja. Mas o suco de laranja, daí tem que equilibrar, tem que ir com calma. Né? Porque tem gente que tem costume de tomar todo dia, tomar 2 vezes ao dia. Então é isso que eu falei. Tem algum alimento que eu como muito? Ou tem algum alimento que eu prescrevo para comer muito? Não. Entendi. Tem que equilibrar, né? Às vezes as pessoas elas querem comer a mesma coisa todo dia. É complicado. Tem paciente, por exemplo, que tá comendo tapioca 2, 3 vezes por dia. E acha isso normal. Não é normal isso, né? E o tamanho da tapioca ainda? Tem frigideira desse tamanho, tem frigideira dessa. É verdade.
Ué, o que mais o E pessoal quer saber? Suco de mamão e manga. Não vejo pode, problema. não é proibido, não. Estou perguntando qual que é o nome da Cuscuz. tabela. O Foi o Gustavo está Gustavo que respondendo, tá? disponibilizou a tabela. Esse Gustavo. Gustavo tem acesso a tudo, né? O cara das informações é o O Gustavo. Gustavo tem. O Gustavo é meu protetor. Inclusive, eu até ia falar, eu tava querendo falar com o Gustavo hoje, mas foi muito corrido. Saiu até um estudo novo com vitamina D, que mostrou o efeito para tratamento de Covid. Então, o primeiro estudo que mostrou o efeito da vitamina D, na verdade, não foi a vitamina D em si, foi o calcidiol, que é uma vitamina D especial, no tratamento da Covid. Então, vou fazer Ai, que até um legal, post para quero falar sobre ler. isso. Posta que eu reposto. O Gustavo que me atualiza bastante aí, ele que me ajuda muito nesses processos de achar artigos, então tem que agradecer muito a ele, dele poder me ajudar nesse sentido, ele encontra coisa muito rápido e muito fácil, e eu só tenho a agradecer a ele. Muitos dos artigos que eu postei aqui foi ele que mandou para mim, ele está sempre se atualizando, né? Pessoa extremamente esforçada e Ele te curiosa, né? atualiza, ele me atualiza. Ele estuda junto comigo, isso porque ele não é nutricionista. E outra coisa, Se bobear, ele sabe mais que a gente, né? Ele segue a minha dieta. Eu fico até preocupada com o cálcio dele. Aí, às vezes, eu compro alguma coisa ou eu faço alguma granola de sementes para ele comer. Foco em fonte de cálcio, porque ele só come o que eu como. É o que eu falei, aqui em casa nem o Dior come glúten. Eu acho que uma coisa que ajuda também é não ficar trazendo esses alimentos para casa também, né, Cassiano? Sim, não tem. Às vezes eu compro um chocolatinho para ele, alguma coisa, porque ele não quer. Então, assim, ele tá pior do que eu. Ele tá chato para comer. Vamos ver mais perguntas aqui. Não, aqui eu falei, eu faço granola de semente pro Gustavo. Protocolo Não para quem está fazendo protocolo. Não pode granola. Porque assim, eu tenho a preocupação dele comer muito pouco cálcio. Né? Protocolo Coimbra não pode. Entendi. Ó, a Simone está perguntando, arroz, feijão, polenta e carne, pode, né? Suco detox. É melhor consumir sem coar? Suco verde, quem faz protocolo não pode, porque tem uma biodisponibilidade muito grande de cálcio. Isso é verdade. Aí tem uma pergunta, aveia, se podemos. A aveia, ela é uma fonte de cálcio, sim. Então, quem for consumir, tem que consumir com moderação. Não dá para ficar fazendo bolo, sabe? Usando aveia, porque todo dia, né? Por aí, que ela tem um pouco de cálcio. A questão, acho que, da aveia é que talvez a biodisponibilidade de cálcio dela não seja tão grande assim, né, Cássia? Aí acho que mas para tem que consumir em pesquisar. grande quantidade, você acha seguro? Não. Consumir em grande quantidade, acho que não deve consumir nada, assim, né? Na recomendação para mim tá com moderação. Então tá certo, né? Aveias pode, só que com moderação. Granola não pode de jeito nenhum, na verdade, né? Tem muita semente ali, né? Semente. Farinha de amêndoas pode ou não pode? Farinha de amêndoa tem cálcio, né? Não pode. Não pode. Nada que tenha castanha, só consumo bem moderado, de vez em quando, de castanha de caju agora, mas antigamente nem ela podia, né? Qual que é o seu posicionamento, doutor, sobre o amendoim? Além de ser alergênico, no meu teste genético eu tenho um grau de intolerância. Eu já tive um paciente que fez hipercalcemia por conta do amendoim, comia 100 gramas de amendoim, 150 por dia. É arriscado a pasta de amendoim, né? Porque daí a pasta de amendoim, a pessoa não sabe nem quanto que tá comendo. Exatamente. Mas as castanhas, as pessoas às vezes elas consomem castanha demais quando começam a comer. Então não consegue controlar, então eu recomendo evitar.
Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu acho que já está dando o tempo da nossa live, temos 5 minutos. Vou deixar você falar um pouco. Na verdade, eu quero fazer um agradecimento. Eu quero agradecer você pelo convite, pela oportunidade. Deixar aqui o agradecimento ao meu médico, que cuida muito bem de mim, que eu tô ótima. E agradecer ao Dr. Cícero pelo protocolo que ele criou. Assim, Dr. Cícero é um gênio e eu acho, sério, que ele merece o Prêmio Nobel de Medicina pelo número de vidas que ele salvou no mundo inteiro. Ele salva, né? Sim. No mundo inteiro. Então eu deixo aqui, eu não sei se ele vai ver essa live, eu não sei se ele viu, mas meu agradecimento é eterno. Pode deixar, eu vou falar com ele que você agradeceu. Gostaria muito de agradecer você por ter essa disponibilidade, agradecer o Gustavo, sempre converso aí com o Gustavo também. Espero que a gente possa falar mais sobre esse assunto. Eu acho que as pessoas se interessam bastante sobre essa dieta do protocolo. Agradeço sempre o Dr. Cícero, porque o Dr. Cícero ele proporcionou essa visão para as pessoas, né? Isso ele foi observando ao longo do tempo e ele teve coragem para poder enfrentar a opinião dos outros colegas que achavam que não deveria fazer isso, que não tem estudo, que não tem nada, sendo que a gente sabe que tem muitos estudos já sobre vitamina D que mostram essa visão que ele fez. Ele teve que lutar contra muita gente por conta disso, mas assim, o benefício que ele trouxe para as pessoas é algo que é inestimável, né? Eu acho que, não sei se ele vai ganhar um Nobel de Medicina, mas que ele mereceria sim, porque ele mudou a vida de muita gente. Sim, a minha, por exemplo. Então, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Boa noite, gente. Obrigada a todo mundo que participou e que ficou até o final, que foi praticamente todo mundo. Isso aí. Boa noite para todos vocês. Agradeço aí a presença de todos que gostaram e vamos ver se a gente marca outros aí com a Cássia. Acho que ela tem muito aí para oferecer para vocês, né, Cássia? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.